Lucas capítulo 5 fala sobre a pesca maravilhosa. E esse lugar, que é o Mar da Galileia, ali também foi palco de outros milagres. Esse lugar recebeu, esse mesmo mar que a gente vai ver Jesus fazer maravilhas, foi o mar que Jesus andou sobre as águas. Foi o mar que Jesus também fez outra pesca maravilhosa. Aliás, teve, segundo os estudos, mais de 10 milagres no mar e na sua redondeza. Isso me faz entender que Deus não tem só um milagre para mim. Deus tem muitos milagres para fazer na minha vida. E se eu recebi uma bênção e não recebi aquela que eu ainda estou buscando, aquela grande que eu queria, paciência e calma, porque Deus vai trabalhar e vai fazer a obra de Deus na sua vida. Amém? Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eles estavam ali no objetivo de ouvir o que Jesus tinha a ensinar. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, faziam o quê? Lavavam as redes. Eles estavam indo embora. Já era tarde da noite. Era uma vigília, era uma madrugada. Eles já tinham acabado a ida. E quando você vai para pescar, há um esforço, há um trabalho, há um empenho. E agora, nesse momento, eles estão desembarcando, estão indo para suas casas. Mas Jesus interrompe aquele momento, antes de eles irem embora, e pede para Simão o seu barco emprestado. Mas o que Simão não faz ideia é que Jesus estava, na verdade, querendo mudar a vida de Simão. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Deus está sempre com o objetivo principal. Não é fazer milagres só para atender o nosso bel prazer. O maior milagre que o Senhor quer fazer na nossa vida é entrar dentro de nós. Quando Jesus ele olha para mim e ele percebe que ele ainda está do lado de fora, ele vai tentar fazer de tudo para tentar entrar do lado de dentro. Você entende isso ou não? E de repente, para que você creia, ele vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Tem gente que mesmo vendo sinais, prodígios e maravilhas, elas não abrem o coração. Mas tem gente que quando vê o milagre, ela se rende. Porque o principal objetivo da pesca maravilhosa não era encher a rede de Pedro, mas era ver Pedro dentro da rede de Jesus. Diga glória a Deus. Se Jesus quer curar as pessoas, mas o maior objetivo da cura não é curar a sua carne, é que o seu nome esteja no livro da vida. Se para isso, para você acreditar, ele precisa começar abrindo uma porta, ele vai abrir a porta. Se para você acreditar, ele precisa fazer algo, ele vai criar algo poderoso para que você diga: ah, Jesus existe. Quem entende o que eu estou falando? Mas o principal, nós vamos ver isso lá na frente, não era encher a rede de peixe. Então entenda, todos nós aqui temos necessidade, todos, eu tenho, você tem, quem estiver do seu lado, todo mundo. E Deus trabalha exatamente aí. Por isso que Ele é o Senhor. Lá o Salmo 23, se o Senhor é meu pastor, você sabe que no grego, na verdade, não é nada me faltará. Quer dizer, Ele não me faltará. Significa dizer que se Deus é comigo, não é que nada vai me faltar.
Por isso que tem gente que fala assim: pô, mas eu sou de Deus, e de repente está faltando isso. Quer dizer que se você tem Deus, você tem tudo na sua vida. Então o importante de tudo na nossa vida é ter Deus dentro de nós. Essa é a missão do culto de hoje. Hoje é o culto de Santa Ceia. Mas nós ouvimos que o Senhor prospera. Nós ouvimos que o Senhor faz curas maravilhosas. Nós ouvimos aqui que se eu precisar de algo, Ele faz. E nós sabemos que a pesca vai ser maravilhosa. Mas o que Ele mais quer, além de te dar milagres e bênçãos, Ele quer você aos pés dele, servindo e adorando a Ele. Continue comigo. Entrando em um dos barcos, e ele só entrou porque alguém permitiu. Entrando em um dos barcos, o que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco o quê? As multidões. Olha só, Jesus entrou naquele barco e começou então a fazer uma pregação. O ensinamento é a pregação. E sempre onde tem pregação, quando se abre a Bíblia, quando você crê na palavra, eu aprendi isso. Onde se tem a palavra de Deus, Jesus falou que vai estar ali. E se Ele vai estar ali, vai ter milagre ali. Por exemplo, bispo, será que hoje eu posso sair desse culto com um milagre? Não mais, porque o que você precisa, Ele já fez na sua vida. Nós já oramos, o milagre que você queria, você já não precisa mais procurar, Ele já colocou no barco da sua vida. Mas Ele ainda quer algo muito maior do que fazer na sua vida, do que pagar uma conta, do que curar de uma doença, do que Ele quer saber se você tem disposição para se tornar hoje algo muito maior do que procuradores de milagres. Existem crentes, existem pessoas no mundo que são buscadores de milagres. Ela sai procurando nessa igreja, naquela, naquele outro. Ela está sempre procurando o quê? Milagres. Mas Jesus não chamou a gente para procurar milagres. Embora os milagres nos atraiam para Ele. Mas Ele quer que você seja discípulo. Ele quer que você seja seguidor. Diga glória a Deus. Quem está entendendo? Quando acabou de falar, quando ele acabou de pregar, terminou. Uma pregação, uma hora tem um fim. Olha o que Jesus fez. Disse a Simão: faz-te ao largo. Quer dizer, volta para o lugar, para o lago. E lançai as vossas redes para quê? Você vê que Jesus virou para Simão e foi na ferida certa. Até então, ninguém falou aqui que não tinha peixe. É que a gente que prega muito essa palavra já sabe. Tem gente aqui que já ouviu sobre a pesca maravilhosa, já sabe que Pedro pescou a noite toda e nada. Mas até então, tente imaginar que Jesus viu o barco: me empresta teu barco. Tudo bem, Senhor, já estava indo embora, mas não quero chegar. Imagina Pedro pensando: como é que eu vou chegar em casa e falar para minha esposa, falar para os meus filhos que o trabalho hoje não vendeu, que o trabalho não deu, que o dinheiro não alcançou. Quem está entendendo? É por isso que tem gente que às vezes demora para ir para casa, porque existe uma vergonha, principalmente para o homem, quando parece que ele fracassou nesse quesito. Aí Pedro está ali, ó. Pode, por favor, prega aí. Até então, Pedro não é apóstolo, Pedro não é discípulo, Pedro é só meramente um quê? Pescador, um homem comum, um homem que tem uma família, mas que está cheio de problema, cheio de dívida, cheio de lutas, e ele está ali no seu barco, querendo ir embora para casa. Chega aí alguém que se diz Jesus, que ele nem sabe quem é esse. Para nós hoje é mais fácil, por causa dos fundamentos. Para ele, ainda um desconhecido. Mas olha que legal, Jesus marca um encontro entre Jesus, Deus marca um encontro entre Jesus e Pedro, no momento mais feliz de Pedro? Não.
no momento mais frustrante da vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que as pessoas às vezes não entendem. Mas por quê? A maioria de nós que já encontramos Jesus, que já tivemos experiência com Jesus, que a sua vida você entregou para Jesus, não foi nos momentos mais felizes da sua vida. Foi nos momentos mais difíceis, mais angustiantes, mais apertado, quando você achou que não tinha mais saída, como ouvimos hoje o testemunho da mãe falando da Alessandra. Estava numa situação terrível, mas ela voltou para Jesus. Então Jesus chega para ele e vai na ferida. Simão, bora lá pescar? Senhor, o senhor não estava falando isso não. O senhor não viu que eu estava lavando as redes? Mas na verdade, olha o que ele vai responder para o Senhor. Ele tá agora com duas coisas. Digo não, vou para casa. Digo sim, porque se teve um culto, imagino que culto ele ouviu quando ouviu Jesus falando, sim ou não? Se a gente num culto se emociona, consegue ser convencido, abre mão do pecado, isso um pastor, um pregador, imagina ouvindo o culto do próprio Jesus. Imagina o que foi milagre que esse Pedro viu. Aí Pedro vira e fala assim, olha isso. Respondeu Simão, mestre, eu trabalhei a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei o quê? As redes. Em algumas versões não está sob quer dizer debaixo. Em algumas versões vai estar sobre, que quer dizer em cima. Mas na verdade, deixa eu pegar aqui. Mas na verdade, a palavra que está lá no grego é epidinorenmatiso. Não me pergunte que eu não sei falar grego não. Mas está lá assim, pode ser traduzido sob, debaixo ou sobre, porque é o início, é o fundamento da palavra. O importante que ela quer dizer é o seguinte, é com base em, ou por causa de. Então quando ele diz assim, olha, não sei, porque não é sob, é sobre. Cada versão que na tradução põe por cima, outro põe abaixo, mas na verdade não é se está embaixo ou em cima, quer dizer, por causa da tua palavra, eu vou voltar e vou lançar as redes de novo. Você sabe o que isso quer dizer? Até então eu ia para casa, mas você está me dando mais um motivo para não desistir. E eu quero hoje que você creia. Essa palavra é para você que estava querendo desistir de alguma coisa. Tem gente aqui passando lutas e você estava querendo abandonar, desistir, parar. Fala, eu não sei o que eu vou fazer. Você falou para Deus esses dias, me dá uma direção, eu não sei o que faço. E Deus está dizendo para você, não desista, eu ainda tenho coisas para fazer grande na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba isso, por causa da palavra. Se de baixo ou em cima, por causa da palavra, seja debaixo dela, coberto por ela, garantido por ela, ou em cima da palavra, ela te levará ao lugar do milagre. Quem crê nisso em nome de Jesus? Diz assim, isto fazendo, olha só, o segredo é sair do culto e colocar o que? Em prática. Fala assim, eu preciso praticar a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Você quer arrebentar? Pratique. Mandou perdoar? Perdoe. Mandou se batizar? Se batize. Mandou ajudar as pessoas? Ajude. Faça o que Deus falar. Está perdido? Não sei o que fazer? Senhor, fala comigo. Estou triste, estou angustiado, não sei o que fazer. Vai ler a Bíblia, o Senhor vai te mostrar um caminho, uma direção, e pratica aquilo, que aquilo vai te levar para o caminho da vitória. Diga a glória a Deus. Quem está entendendo? Isto fazendo, o que aconteceu? Apanharam
grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhe as redes. Meu Deus, aquelas mesmas redes que estavam lavando, agora estavam vazias, agora estão o quê? Pega a visão. Deus não vai deixar suas redes vazias. Pratique, Deus vai encher o seu barco daquilo que está faltando, em nome do Senhor Jesus. Receba isso, seja saúde, paz, prosperidade, alegria. Ele está, quando ele entra no barco, entende por que hoje você tem que abrir o seu coração e falar para ele: entra na minha vida, me assume, Senhor, me recebe. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu falhei, mas não me rejeite. Essa tem que ser a nossa oração da alma, porque ele entrou naquele barco, e aquele barco frustrado, derrotado. Talvez alguém podia estar ali e dizer: está vendo, esse aí é só mais um, está voltando para casa agora com a vitória. Mas lembre-se que eu falei, o mais importante não é o peixe. O que eu estou dizendo é, o seu testemunho, o seu milagre é uma bênção, mas tudo passa. Eu gosto de deixar bem entendido. Bispo, estou aqui hoje trazendo a chave do meu apartamento. Que bênção, glória a Deus. Quem mora de aluguel tem que mesmo amanhã ter a sua casa própria. Vamos orar para você ter sua casa própria. Quem quer ter sua casa própria aqui? Que o Senhor te abençoe e te dê isso. Mas você não vai levar ela para o céu. E um dia outro vai morar na sua casa. Imagine daqui a 100 anos, você acha que você vai estar nesta casa? E o que você está fazendo para a vida eterna? A gente às vezes se preocupa em reformar uma parede, em consertar um buraco, em cuidar da casa, que vai ficar para outros. E não se preocupa em cuidar da casa celestial. Quem está entendendo o que eu estou falando? Bispo, meu sonho é ter um carro. Deus pode te dar um carro? Pode ou não pode? Glória a Deus, que Deus abençoe, que isso aconteça. Que esse seja, se esse é a sua bênção, que Deus te dê. Mas daqui a 10 anos o carro novo já está ficando seminovo. E daqui a 50 anos, sucata já. Tem uns que fica conservado aí que dura, né? Fica até mais caro que os novos. Mas são raridades. Quem entende o que eu estou falando? Fala assim, tudo passa. Então vamos lá, tudo passa. Quem está entendendo a palavra, igreja? Jesus encheu o barco de Pedro. Ele está feliz, está comemorando. Mas era isso que Jesus queria? Só encher o barco dele? Ele queria mais. Ele queria relacionamento. Bispo, eu fui curado de um câncer. Eu fui curado de uma doença. Glória a Deus. Maravilha. Fui curado da diabetes. Fui curado. Amém. Mas a pessoa que foi curada hoje de uma doença, um dia, sabe lá do que? Ela vai morrer. E é aí que é o mais importante. Quem entende o que eu estou falando? Por isso que nós temos que focar. O meu melhor não está aqui. O meu melhor está no que vai por vir, que é a vida eterna. Queridos, para encerrar. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram os 2 barcos, a ponto de quase irem o quê? A pique. O barco ficou cheio, a festa estava garantida. Olha que legal, vendo isto. Vendo o quê? Primeiro ele ouviu, presta atenção, primeiro ele ouviu, depois ele fez, agora ele viu. Olha isso, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Ou seja, dobrou-lhe esse joelho e se rendeu, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou o quê? Ele já não era pecador com o barco vazio? Por que ele não falou isso para Jesus antes? Porque até então ele não tinha esse conhecimento.
Ele não conseguiu ter esse entendimento. Quando ele viu a manifestação, que ele percebeu, eu estou diante do Filho de quem? De Deus. E ele falou, peraí, quem sou eu para estar? Retira-te de mim. Mas o Senhor não quer ir para longe de você. Ele quer entrar dentro de você. Esse culto, a gente pode orar pela família, orar pela prosperidade, orar pelas bênçãos. Eu sei que Deus vai fazer. Eu tenho visto Deus fazer. Mas o que eu mais quero é que Jesus vá embora com você, dentro de você hoje. Que quando você estiver na sua casa, quando você estiver no trabalho, quando você estiver ali comemorando a vitória, Ele está ali. Mas quando você passar por horas tristes, por dificuldades, quando você estiver no leito de um hospital, quando você estiver vendo alguma coisa que não está legal, por mais que você esteja triste, lá dentro ainda vai ter uma alegria dizendo, o importante é que eu sei que aqui dentro Jesus está comigo. Isso só quem teve uma experiência com Jesus consegue entender. Quem entende o que eu estou dizendo? Irmãos, Simão ali fez isso, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ali também estava Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas. Que legal, hein? Que palavra, hein? O que Jesus falou para ele? Não temas. Fala para a pessoa do lado assim, não temas. Só isso basta. Se Jesus está falando, aqui esse não temas, a gente podia usar aquela, fica tranquilo, fica calmo, acalma. Mas aí, se eu não pagar, calma. O que você precisa para a terra, ele pode resolver. Fica tranquilo, ele está dizendo, não temas. De agora em diante, doravante, será o quê? Pescador de homens. E arrastando, olha isso, e arrastando eles, os barcos, sobre o quê? A praia. Explica aí para mim, deixando o quê? Tudo. Deixando o quê? Tudo. Fez o quê? O seguiram. Você entendeu o que Jesus queria? Jesus queria encher o barco e deixar eles lá. Jesus queria que Pedro e aqueles que estavam ali com ele, Tiago e João, que eram seus sócios, não apenas recebesse o milagre, mas saísse dali um seguidor. Eu oro sim, para que o doente fique curado. Eu oro para que a sua vida mude, você prospere, seus filhos, poxa, que os nossos filhos sejam abençoados, que esse ano a gente possa vencer os problemas. Mas o que eu mais quero é que você decida hoje, eu não serei somente alguém que vem na igreja para receber milagres, mas hoje, se eu não era, porque alguns já são, mas se eu não era, hoje eu vou sair daqui decidido a seguir a Jesus até o último dia da minha vida, porque eu sei em quem tenho crido. Diga glória a Deus. Jesus quer que você seja, se for aplaudir bem forte o nome de Jesus. Jesus, Ele quer mais do que milagres, Ele quer tudo. O que Pedro deixou? Você tem que deixar tudo, deixe tudo e entregue o seu coração a Jesus. Quando você perder um familiar na sua vida, escute o que eu vou te dizer. Quando alguém da sua família partir, saiba que essa pessoa que você orou por ela, clamou por ela, buscou por ela, derramou sua vida por ela, e o Senhor a recolheu, saiba que ela está muito mais abençoada do que você imaginava. Eu orei muito pelo meu pai, não leva, Senhor, não leva, pai, não leva. Muitos aqui já oraram assim, e o Senhor o recolheu. Mas vou te dizer uma coisa, o maior prêmio que alguém pode receber, mais do que saúde, é receber a salvação da vida eterna. Se você sabe que aquela pessoa aceitou Jesus e ela está na glória, só fala para ela, só me aguarde, em breve
estaremos juntos com você em nome de Jesus, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Quem hoje quer sair daqui mais do que alguém que recebe bênção? Quem quer hoje levar Jesus com você? Então ele disse assim: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Bora fazer uma comunhão, um pacto? Você me recebe, eu entro em você e mudo a sua vida, e um dia eu vou trazer você para morar comigo. Enquanto isso ele vai abençoando. Tudo que ele fizer só agradece, amém. Mas o que eu mais quero é um dia estar na glória com o Senhor Jesus. Quem recebe isso em nome de Jesus? Fala assim: eu sou seguidor e não apenas buscadores de milagres. Podemos aplaudir o nome do Senhor? Bispo, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero convidar você a recebê-lo no seu coração. Ele te recebe no reino e você recebe no coração através da Santa Ceia. Você tem aí o pãozinho? Você tem o suco de uva aí? Tem alguém que não tem? Pode ficar sentado por enquanto. Quem não tem, faça chegar lá para mim, por favor, bispo. Ali, ó, aquela senhora, só tem uma bandejinha aí, não tem? Quem não tem? Bispo, mas eu nem era membro. Não tem problema. Se você quer Jesus, é isso que importa. Nós fomos entregando na porta, de repente você não pegou, passou. Mas você que quer, bispo, eu quero agora, eu não tenho. Pega aí na mão o pão e o suco de uva. Você vai comer de Jesus, você vai beber do sangue. Ele vai entrar na sua vida e nunca mais você será o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você já recebeu